Bom dia, meus queridos. Como é que vocês estão? Tudo bem? A tia tá bem. Saudades de vocês, cada um. Hoje, nós estamos começando o nosso primeiro trimestre, né? A primeira aula, do terceiro trimestre. Então, eu queria que vocês prestassem atenção na aula, tá? Porque de alguma maneira, alguma coisa que está aqui vai ser cobrada em prova também, tá? Então vamos lá. A linguagem formal e informal são duas variantes linguísticas que possuem o intuito de comunicar. No entanto, elas são utilizadas em contextos distintos. Por que são distintos, diferentes, né? Porque quando você, por exemplo, está com um amigo, você vai usar uma linguagem mais simples, né? Uma linguagem que tenha gírias, né? Ou que tenha algum tipo de chavão que vocês falem, né? Entre vocês, né? E a informal já não é assim. É uma linguagem onde você apresenta o seu português correto, ou seja, você fala uma frase ou você escreve um enunciado de forma que esteja como a gramática ensina, ok? Se a gramática ensina que é assim que tem que se falar, aí você vai escrever assim, você vai falar assim. Essa é a formal. A informal é aquela que utiliza de jargões, de gírias, tá? Bom, sendo assim, é muito importante saber diferenciar entre duas variantes para compreender seu uso em determinadas situações. Quando falamos com amigos e familiares, utilizamos a linguagem informal. Entretanto, se estamos numa reunião na empresa, numa entrevista de emprego ou escrevendo um texto, devemos utilizar a linguagem formal, como a gente faz a nossa prova de redação. A prova de redação, ela tem que ter uma linguagem formal, não pode ter gírias, né? Não pode ter abreviaturas, você tem que usar o uso adequado da NGB, que ou seja, é a nossa norma culta brasileira, a gramática, tá? A linguagem formal, também chamada de culta, está pautada no uso correto das normas gramaticais, bem como na boa pronúncia das palavras. Acabei de falar isso agora. A norma culta e a linguagem formal são iguais, porque elas usam o mesmo tipo de normas, tá? São as normas gramaticais. Tem que se escrever assim, não pode colocar vírgula aqui, não pode escrever essa palavra porque está errada. Entenderam? Essa é a linguagem culta. A linguagem formal, também chamada de culta, está pautada no uso correto das normas gramaticais. Como eu já falei, né? E a pronúncia correta também. Porque não adianta nada você escrever uma palavra corretamente e não saber pronunciá-la. Também você tem que saber pronunciá-la. Quando você escreve a palavra perspectiva, bom, falando é assim fácil, né? A perspectiva. Mas quando você vai escrever, aí sim, aí você vê se está realmente escrevendo corretamente, ok? É assim que a gente tem que ter cuidado com o uso escrito e falado da palavra, da nossa língua, né?
Já a língua informal, né, que também pode ser chamada como coloquial, representa a linguagem cotidiana, ou seja, trata-se de uma linguagem espontânea, regionalista e despreocupada com as normas gramaticais. No âmbito da linguagem escrita, podemos cometer erros graves entre as linguagens formal e informal. Então, olha só, gente, a linguagem formal é a mesma coisa que a coloquial, tá? Coloquial é aquela que você fala no seu dia a dia: oi, tudo bem? Tudo indo, caminhando. Você está falando com alguém, né, usando a sua linguagem de forma bem coloquial, tá? Você não está usando a forma culta, porque olha só, se você fosse usá-la lá: bom dia, como vai? Você está bem? Eu estou bem, graças a Deus. Estamos passando bem, minha família. Vou ao mercado para comprar algumas frutas. Mas é muito difícil alguém falar assim com um colega, né? Ninguém vai falar assim. Parece um robô, né? Não, a gente não fala assim. A gente fala de uma maneira bem coloquial. Mas quando é preciso, né, falar um lugar, né, onde você esteja, onde você precisa falar, por exemplo, uma entrevista que numa escola, né, que você teve que entrar. Então você foi conversar com o coordenador. Então você teve que usar um linguajar mais coloquial, mais formal. Você teve que fazer alguma prova, então você teve que fazer uma prova usando a linguagem mais formal, sem gírias, né? Então vamos passar aí a folha, passa aí. Olha lá. Dessa forma, quando os estudantes produzem um texto, pode haver dificuldade de se distanciar da linguagem mais espontânea e coloquial. Isso acontece por descuido ou mesmo por não dominarem as regras gramaticais. Nem sempre as pessoas elas deixam de falar corretamente, né? A forma culta, né? Porque elas querem. Muitas vezes elas não conhecem, né? Ou desconhecem ou não aprendeu direito a forma correta de uma regra gramatical. E isso, vamos continuar aqui, ó. Assim, para que isso não aconteça, é muito importante estar atento a essas variações para não cometer erros. 2 dicas importantes para evitar escrever um texto repleto de erros e expressões coloquiais são: conhecer as regras gramaticais. Isso vocês vão conhecendo ao longo do tempo que vocês vão estudando. Vocês estão no primeiro ano, depois vão para o segundo ano, terceiro ano, e assim vocês vão a cada vez mais ampliando, né, o vocabulário da regra, dessas regras gramaticais. Ninguém vai conseguir aprender tudo ao mesmo tempo. Não é assim. Conforme o teu ano, né, que série você estuda também, você vai tendo uma bagagem de linguagem culta conforme você aprendeu, tá? Possuir o hábito da leitura que auxilia na compreensão e produção dos textos, uma vez que amplia o vocabulário do leitor. Sim, isso é bom. Ler sempre é bom, em qualquer tempo, porque ele vai realmente ampliar a sua linguagem. Você vai encontrar uma palavra ali que você nunca viu e vai até mesmo ou perguntar para sua mãe, para seu pai, ou vai buscar o significado dela. E assim você é uma palavra que você já sabe e você, sabendo, já pode utilizá-la. Ok?
Agora, exemplos, né? Para melhor entender essas duas modalidades, né? Ou seja, a culta, né? E a coloquial, vamos ver um exemplo aqui, ó. Exemplo 1. Doutor Armando seguiu até a esquina para encontrar o filho que chegava da escola, enquanto Maria, sua esposa, preparava o almoço. Vamos ver aqui embaixo. Quando chegaram em casa, Armando e seu filho encontraram Dona Maria na cozinha preparando uma das receitas da família, o famoso bolo de fubá, cremoso, a qual aprendera com a sua avó Carmela. Bom, a gente pode ver que isso aí é o quê? Uma linguagem que culta ou coloquial? Culta, né? No exemplo 2, olha lá, o doutor Armando foi até a esquina esperar, olha como é que está escrito esperar, esperar o filho que chegava da escola. Nisso, a Maria ficou em casa, nisso, não usou enquanto, né? Nisso não se usa. Nisso, a Maria ficou em casa preparando o almoço. Bom, aqui a gente está vendo, né? O uso da linguagem coloquial, tá? E embaixo. Quando eles chegaram em casa, a Maria estava. Maria não estava, né, gente? Maria estava, né? Mas, como está no coloquial, estava na cozinha preparando a famosa receita da família, boa pra caramba. Ó, olha o que entra, o linguajar, né? Mas gíria, né? Boa pra caramba e o bolo de fubá gostoso. Então, gente, é através desses pequenos detalhes, né, que a expressão errada do verbo esperar, né, até a esquina esperar, não é esperar, com acento, isso aqui está errado. E a tava, né, o verbo tem que ser estava, se você vai escrever de forma culta, né? E não pode usar termos como esse, boa pra caramba. Não pode. Por quê? Porque se você está usando, está sendo pedido que use a linguagem culta, tem que ser a linguagem correta, a linguagem da gramática. Agora, se for cotidiana, aí você pode falar com mais liberdade, né? Usando gírias, né? Jargões, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. Olha só, gente, eu quero conversar uma coisa com vocês, bem sério. Viram que trabalho de redação? Pois é, esse aí é o terceiro trabalho. E eu não estou recebendo, gente, os trabalhos de todo mundo. Eu fico preocupada, sabe por quê? Porque nós estamos já no terceiro trimestre, caminhando para o final do ano. Esses trabalhos eu pedi para que vocês fizessem, para quê? Para que eu pudesse depois juntar as notas, quando eu vou dar mais um, juntar as notas, e essas notas, elas vão ser, vão somar, dividir, e eu vou somar com a prova formal. Então, se eu não tiver um trabalho, ou melhor, perdão da palavra, se vocês não tiverem um trabalho para ajudar na sua nota, como é que vai ser? Bom, olha só, eu estou mandando hoje aqui um trabalho, eu sei que alguns já me mandaram, eu estou falando com aqueles que não mandaram trabalho nenhum, tá? Que diz que vai mandar e não manda. Olha lá, trabalho de redação.
Utilizamos a linguagem coloquial em qual situação? É para você fazer um X, tá? Transforme o discurso abaixo apresentados na linguagem informal para a linguagem formal. Então, como está aqui, ó. Doeu pra caramba a injeção. Como é que seria na formal, na culta? Doeu muito a injeção, ok? Isso aqui eu já fiz para vocês. Aí tem a B, tem a D, a E, né? Olha só. 3. Fazer as páginas 38, 39 e 40 do livro Gênero, Leitura e Análise. Aquele livro fininho, tá? Lá tem nessas páginas vão ter um trabalho, como é que fala? Vai ter um texto de interpretação, tá? E vai ter também, não sei se eu botei nesse, acho que eu não sei se eu botei nesse, mas deve ter sim uma redação lá. Não esqueça de colocar o nome, o ano e enviar, ó, na próxima sexta-feira, dia 21/9/20. Que os trabalhos que vocês estão me enviando, eu estou colocando nota, tá? E aqueles que não estão me enviando vão ficar sem nota, tá? Então, é para fazer esse exercício, é para fazer o exercício do livro, tá? E mandar para mim, tira, né, a foto e envia para mim, lá para Google Sala de Aula, tá bom? E não esqueça dos outros trabalhos que você, quem não fez, que faça e possa me enviar, tá bom? Então tá, um beijo grande, fiquem com Deus, uma boa semana, final de semana, tudo corra bem, tá? Se cuidem, tá bom? Fique com Deus e sua família também, tá bom? Ó, um beijo grande. Tchau, meus amores.